boa tarde a todos. Bom, o tema que hoje eu venho conversar com vocês, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é um tema técnico, não é um tema empolgante como o tema do professor William, mas é um tema que eu vou aqui procurar abordar alguns aspectos que não estão claras ou que talvez já depois de passado um ano de vigência do novo código, a gente tenha de abordar senão simplesmente quase que repetir ou fazer ou enunciar aquilo que está no texto legal. E quero dividir essa exposição em 4 partes. A primeira parte, para enfrentar o tema que já está polêmico na doutrina sobre ser o modelo causa-piloto ou ser o modelo procedimento-modelo, e depois as 3 principais fases do procedimento-modelo, na minha ótica, que é a fase de instauração, a fase de instrução e, por fim, a fase de julgamento. Vamos ao primeiro ponto. Qual é o formato que o incidente de resolução de demandas repetitivas brasileiro observa? O formato caso piloto ou o formato procedimento modelo? Há divergência na doutrina sobre isso, e 2 dos maiores representantes da corrente de que é causa piloto estão aqui, Léo e Fred, dentre outros, do qual respeitosamente divirjo. Mas é importante a gente saber isso porque definir essa premissa traz uma série de outras consequências, então por isso me parece indispensável a gente começar por aí. Qual a diferença de um ou outro modelo? Vamos pegar com algo que já existe entre nós, recursos repetitivos. Os recursos repetitivos, especial e extraordinário, observam o formato caso-piloto. Como se dá a dinâmica? O relator escolhe e destaca um caso, isso no âmbito do STJ, afeta um recurso para julgamento pelo procedimento dos recursos repetitivos. Ou agora, pelo novo código, pode o vice-presidente selecionar um recurso, encaminhar ao tribunal e, eventualmente, se o ministro concordar com a seleção, o ministro profere a decisão de afetação. E aí, então, aquele relator se auto-intitula relator do caso piloto. E se julga o caso, e com o julgamento do caso, se define uma tese a ser seguida em casos subsequentes. Uma tese que é vinculante. Há quem sustente que é exatamente este mesmo modelo que é o modelo que deve ser observado no incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, no tribunal, pendente de julgamento, um recurso de apelação, um agravo no instrumento, uma causa de competência originária ou a remessa necessária, haveria ali a instauração do incidente para, com o julgamento do caso, além disso, a definição da tese. Mas me parece que o procedimento nacional não observa este modelo e há uma série de razões para isso. Me parece que o formato do IRDR é de procedimento modelo e não de causa piloto. Quais são as razões para que eu defenda isso? Primeira delas, a base de quem defende que o IRDR observa o formato causa piloto é o parágrafo único do artigo 978. Ocorre que o parágrafo único do 978, ele surgiu na última etapa da tramitação legislativa, através de uma emenda do senador José Durval, inserindo um texto absolutamente novo, que não tem correspondência na versão anterior na Câmara, no Senado 1 ou no anteprojeto. É, portanto, um texto formalmente inconstitucional. Sendo, portanto, um texto formalmente inconstitucional, ele não nos deve obrigar. Então, esse é o primeiro obstáculo. Temos um dispositivo inconstitucional que dá sustentação a essa tese. Mas, ainda que superada essa tese da inconstitucionalidade, que me parece intransponível, o segundo argumento é que a leitura que faço desse parágrafo único do 978 é que ele tão somente estabelece um critério de competência. Ele define que
o órgão que julgar o IRDR depois será competente para julgar a causa de onde o IRDR surgiu. O dispositivo não fala de decisão simultânea. Ele não diz que, ao mesmo tempo, deve-se decidir a causa e, com isso, se definir a tese. Ele só define, repito, na minha ótica, a competência para o julgamento da causa posterior. Mas, além disso, há outros argumentos. Percebam que não é possível que o relator se auto-intitule, o relator de uma apelação de agravo de instrumento, por exemplo, se auto-intitule relator do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele, relator, que é um dos legitimados a provocar a instauração do procedimento modelo, ele pode oficiar ao presidente do tribunal, e o presidente do tribunal, ressalvado 2 estados onde existe uma prevenção, como é o estado da Bahia, e me parece também o estado do Paraná, ressalvado esses 2 estados, quando se quer o relator, quer um juiz, quer parte, quer Ministério Público, oficia ou peticiona o presidente para provocar a instauração do IRDR, o que acontece é uma distribuição do IRDR. E esse IRDR que é distribuído, ele, para ser formado, ele pressupõe a formação de um instrumento. É preciso que esse IRDR seja instruído com cópias das peças que demonstrem a presença dos requisitos para a instauração do IRDR, o que está a reforçar que não há um deslocamento do processo para o presidente, para que o presidente designe um novo relator para julgar aquela causa e, concomitantemente a isso, defina a tese. Há, nessa perspectiva, a formação de um incidente objetivo para a definição apartada da tese e, num momento subsequente, o julgamento de todos os processos que ficarem suspensos, incluindo aí o próprio processo de onde surgiu o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, para não me alongar muito, porque há outros argumentos, eu parto da premissa, e registrando, que existe a divergência, de que o procedimento modelo nacional observa o formato procedimento modelo. Fechamos a primeira parte. Segunda parte, a parte de instauração. O texto diz que são requisitos para a instauração do IRDR a efetiva repetição, o risco de ofensa e que a questão seja de direito, risco de ofensa à isonomia. Efetiva repetição é uma expressão aberta. Quanto significa a efetiva repetição? 5, 10, 50, 500 processos, 1000 processos? O código não traz um número cabalístico querendo significar isso, deixando aí para que cada relator, cada órgão responsável pela admissibilidade preencha esse conceito vago. Mas, me parece que aqui não há necessidade de um rigor exacerbado quanto à quantidade, como ocorreu no caso mencionado pelo Mouta, onde o tribunal se negou a instaurar um IRDR sob o fundamento de que não existia ainda a repetição suficiente de agravos na perspectiva de impugnar uma decisão que verse sob competência. Esse rigor no preenchimento desta expressão efetiva repetição frustrou, pelo menos naquele estado, que logo se colocasse um ponto final nessa discussão que atormenta todos, quando estamos diante, por exemplo, ali da decisão que versa sobre competência, agravo, mandado de segurança, não podemos fazer nada. Quem sabe se o tribunal tivesse, desde logo, se posicionado sobre esse assunto, ou admitido o IRDR, porque, vejam, esse receio, às vezes, do tribunal de instaurar um IRDR, ele é um receio infundado, porque o IRDR não é julgado do dia para a noite. Há um procedimento muito detalhado, em certa medida burocrático, democrático e burocrático, na perspectiva de formar um padrão decisório de qualidade. Então, me parece que os tribunais não devem ter este receio em exigir uma enorme quantidade de repetição para só aí dar início à discussão
no âmbito do tribunal. Então, de que maneira eu preencho essa expressão efetiva repetição? 5, 10 processos, para mim, são suficientes. Mas isso é uma opinião pessoal. Verdadeiramente é uma opinião pessoal, né? Outros podem preencher de maneira diferente. E, certamente, essa expressão ela vai ter diferentes significados em São Paulo ou no Pará, onde, num estado, a população perto de 10 milhões, no outro são 500 mil. A efetiva repetição num e no outro estado, obviamente, são diferentes. Segundo ponto, em relação aos requisitos. O procedimento modelo brasileiro, o IRDR brasileiro, ele é admissível apenas para a discussão de questão de direito, diferente de congêneres que existem em outras partes do mundo. Mas, embora ele seja admissível para a definição apenas de uma questão de direito, me parece que é perfeitamente possível que aquele que provoque o IRDR, ele sugira uma ou mais de uma variação de quadro fático para, a partir desse quadro fático, haja a definição da questão de direito. Vou tentar me fazer mais claro. Como há necessidade da formação de um instrumento e cabe ao postulante da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas dizer qual é a questão de direito que ele deseja ser resolvida, naturalmente essa questão de direito pressupõe a exposição de um quadro fático. Mas pode haver, e isso não será incomum, que na origem exista divergência quanto ao quadro fático. Existindo, por exemplo, o problema 1, a solução pode ser X. Mas se o problema for 1A, a solução pode ser Y, diversa daquela solução X. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando há a provocação para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é indispensável que o relator, antes de submeter a sessão colegiada de admissibilidade do IRDR, ele submeta ao contraditório prévio. Onde está isso? Isso não está em nenhum dos 11 artigos que tratam do incidente de resolução de demandas repetitivas, mas isso está no 10. Isso está no 6º, que trata de cooperação. E parece que o relator, ao receber um pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, deve ouvir o adversário daquela parte, quando provocada por uma das partes, deve ouvir as duas partes, quando provocada, por exemplo, pela Defensoria, ou pelo Ministério Público, ou pelo próprio juiz, de maneira que os dois polos possam contribuir com o relator para que ele pratique um dos momentos mais importantes do IRDR, que é o momento da decisão de admissão. Nessa decisão de admissão, cabe ao relator delimitar ou enunciar qual será ou quais serão as questões de direito que o tribunal terá de investigar na fase instrutória e, ao final, terá de decidir. Porque tem de existir uma correlação entre a questão que foi anunciada que seria decidida, a investigação que foi feita e a questão que, ao final, será decidida. Tem de haver, então, uma correspondência, uma congruência entre o que se propôs o tribunal a investigar, a decidir, e o que, ao final, foi decidido. E essa decisão, então, muito importante na admissibilidade, onde há a delimitação, onde há, em uma frase, ou em duas frases, ou em quantas forem, a delimitação daquilo que será objeto de decisão, isso tem de passar por contraditório prévio, porque, repito, um dos lados pode trazer uma variação do quadro fático a exigir, muitas vezes, que o tribunal se pronuncie sobre duas questões de direito, a depender de, na origem, ser o quadro fático A ou B, o que será depois de definida a questão objeto do julgamento pelo juiz em primeiro grau. Ainda quanto ao ponto, aqui preciso mencionar a Sofia Temer, que tem um belíssimo livro sobre esse assunto, e também o Marcos Cavalcante. Eles têm divergências importantes, mas nesse ponto há uma convergência entre esses dois autores, porque ambos dizem que o nome do incidente de resolução de demandas repetitivas é inadequado. E eu concordo com eles. Por que o nome é inadequado? Porque, no fundo, o que o tribunal faz não é resolver demandas repetitivas. O que o tribunal faz é resolver questão ou
questões repetitivas. Então, parece mais adequado seria se esse incidente chamasse incidente de resolução de questão repetitiva ou de questões repetitivas, porque, no fundo, o que o tribunal faz é isso. Ele resolve uma questão de direito e essa decisão, esse padrão decisório, esse modelo decisório, depois deve ser observado nos demais processos que permaneçam suspensos. Ainda em relação a essa atividade do relator, essa atividade aqui na admissibilidade, para a gente fechar essa primeira etapa, me parece que essa decisão ela tem de ter uma série de questões, ela tem de enfrentar uma série de aspectos. Primeiro aspecto, me parece, deve o relator enfrentar na decisão de admissão do IRDR. Quem serão os amici curiae que serão convidados por iniciativa do relator? Isso já tem que ser algo que tem que vir nessa decisão. Diante da afetação deste ponto, determina o ofício A, B, C, D, E, convidando-os para ocupar a função de amici curiae. Deve também o relator, e aí o Fred escreveu um belíssimo texto sobre isso, junto com a Sofia, preferencialmente colocar um calendário para dizer, olha, a audiência pública neste processo acontecerá em tal data. E quem desejar se manifestar nessa audiência pública tem de se inscrever até tal data. Dando, então, perspectiva para que todos já tenham aí uma maneira, um sentimento de como que essa instrução do IRDR se dará. Além disso, nessa decisão de admissão, deve o relator dizer até quando, ou seja, estabelecer a data limite, até quando ele aceitará a manifestação daqueles que o Código chama de interessados. Quem são esses interessados? São as partes dos processos sobrestados. Percebam que, esse é um ponto importante, que além do Ministério Público, que tem de oficiar obrigatoriamente no IRDR, além da possibilidade de convocação de amicus curiae, as próprias partes podem participar do IRDR para influir a formação do convencimento do julgador. É possível, então, que pessoa física parte num processo individual, independentemente de representatividade adequada, nenhum desses temas precisam ser envolvidos. Pelo só fato de ser potencialmente atingido por essa decisão, trazer uma manifestação. Naturalmente, uma manifestação que deve ser uma manifestação de qualidade, uma manifestação que agregue novos elementos, informações, subsídios para o esclarecimento da questão de direito e que não se baste a repetir aquilo que ocasionalmente já foi abordado pelo proponente do IRDR, abordado pelo Ministério Público ou potencialmente por um dos amicus curiae. Essa intervenção, então, essa data limite, a definição dessa data limite se revela bastante importante. Passando para a terceira etapa, a instrução do IRDR. A instrução aqui me refiro na perspectiva de uma instrução não para debater prova, porque o IRDR não existe para definir questão de fato, mas a instrução para esclarecimento da questão de direito. E como é a instrução do IRDR? A instrução é justamente com a emissão dos pareceres do amici curiae, dos amici curiae, do Ministério Público, a manifestação das partes interessadas e, especialmente, a manifestação das partes principais. Quem são as partes principais? São as partes que ocupam a condição de autor e réu no processo de origem. Esteja ele em primeiro grau ou esteja ele perante o tribunal. Então, percebam que são vários sujeitos que influem no convencimento dos julgadores. Ministério Público, amici curiae, partes dos processos sobrestados, partes do processo de onde surgiu o IRDR, e há aqueles que serão atingidos pelo padrão decisório, mas preferem não se manifestar. Esses, se perderem o prazo limite definido pelo juiz, não poderão dali para frente mais se manifestar, salvo lá na frente, eventualmente interpor um recurso contra a decisão do IRDR. Essa audiência pública, ela deve ser um momento em que todos
os julgadores devem participar, ou se não, o maior número. Vejam, ela não é um ato para a formação do convencimento do relator. Ela é um ato para a formação do convencimento de todos os julgadores. Então, o ideal é que o ato aconteça num dia da sessão do órgão especial, da sessão civil especial, a depender do órgão que o regimento, naquele respectivo estado ou região, definir como competente para o julgamento do IRDR. Essa sessão, então, de instrução do IRDR, cabe a cada um dos desembargadores formular perguntas ao expoente, aquela pessoa que for ali apresentar na audiência pública. Então, além da apresentação da própria pessoa que tiver um conhecimento especial sobre aquele assunto, é possível que existam perguntas. E além das perguntas feitas pelos desembargadores, e parece que essa audiência pública deve se dar a palavra às partes principais, às partes interessadas, ao Ministério Público, ou seja, é um ambiente de diálogo, de debate, onde há perguntas e respostas não apenas formuladas pelo relator. Isso vai ocupar, naturalmente, um dia inteiro, uma manhã, uma tarde, mas é um momento em que a questão vai ser debatida em profundidade e pontos importantes serão ali esclarecidos. Passando para a última etapa, porque já está chegando o meu tempo final, é a etapa do julgamento. O que tem de especial o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas? Muitas coisas especiais. No fundo, talvez no IRDR aconteça aquilo que o Código desejou que acontecesse em todos os processos. Que nós tivéssemos decisões que considerem os impactados por aquela decisão. Decisões que considerem os argumentos favoráveis e contrários. O 489, parágrafo 1º, inciso 4, diz isso. Não se considera fundamentada uma decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a decisão que foi tomada. E isso é enaltecido no IRDR porque ele tem um outro dispositivo muito interessante, o artigo 982, parágrafo 2º, se não me falha a memória, onde o texto vem e diz que cabe ao tribunal enfrentar todos os argumentos favoráveis e contrários à definição da tese. Deve, então, o tribunal fazer uma lista, como bem prevê o regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia. Uma lista dos argumentos favoráveis, ou apresentados num sentido, e os argumentos antagônicos. E as duas listas devem ser enfrentadas. Mas qual que é a vantagem, vamos pensar do ponto de vista de uma linha vencedora, se há 10 argumentos favoráveis à definição num sentido e um deles é suficiente, precisa enfrentar os outros 9? Precisa. Por que precisa enfrentar os outros 9? Porque o enfrentamento desses outros 9 argumentos, dos 10 possíveis, é que fará com que esse padrão decisório seja mais duradouro, em que, eventualmente, na origem, quando o juiz for interpretar aquele padrão decisório, ele diga, mas há um argumento aqui que não foi considerado. Se todos os argumentos foram expostos, todos devem ser enfrentados e devem constar no corpo do voto, tanto favoráveis quanto contrários, para, repito, dar uma maior durabilidade àquele padrão decisório. Esse julgamento também, ele deve guardar congruência com a decisão de afetação, com a decisão de admissão, melhor dizendo. Não pode o tribunal, na hora de julgar o IRDR, chegar, opa, peraí, tem mais essa questão aqui de direito que eu podia resolver, já vou aproveitar e vou resolver logo. Não vale, aí não pode. Por que não pode? Porque não passou pelo procedimento de debate, de formação democrática daquele padrão decisório que é vinculante. O IRDR, o padrão decisório que for ali formado, ele deve se impor e ele é vinculante, sim, e é constitucional essa vinculação, sim. Isso pode ficar para um outro encontro. Mas ele deve se impor não só pela autoridade do tribunal, mas especialmente pelos argumentos de persuasão que constarem no corpo do voto. Por isso o voto deve ser denso, por isso o voto deve analisar todos os argumentos favoráveis e contrários. E para acabar, quem pode recorrer dos padrões, quem pode recorrer da decisão do IRDR? Veja, nós estamos aqui falando
do incidente objetivo, daí a razão daquela premissa que estabeleci no início. Quem pode recorrer do padrão do acórdão do IRDR? Todos os potenciais atingidos por aquele padrão decisório. Vocês vão dizer, então não adiantou nada, né? Paralisa 1.000 processos em primeiro grau, 1.000 processos são paralisados, e aí depois que o padrão decisório é julgado, 1.000 recursos. Não adiantou nada. Nós vamos ter, então, de novo, um sobretrabalho, uma repetição de trabalho? Não. Aí é que duas técnicas devem ser combinadas. Todos podem recorrer, mas cabe ao vice-presidente, ao fazer a admissibilidade desses múltiplos recursos especiais ou extraordinários, selecionar 2 ou mais, dentre aqueles múltiplos recursos, 2 ou mais recursos que sejam os melhores recursos, os recursos que têm uma argumentação abrangente, mais densa. E aí, então, as duas técnicas se combinam. O IRDR, daí para frente, passa a observar em relação a isso o procedimento dos recursos repetitivos. 2 ou mais recursos são selecionados. Então, eventualmente, se você representa um cliente que optou por não se manifestar durante a fase de instrução do IRDR junto ao Tribunal de Segundo Grau, é possível que haja, após o julgamento pelo tribunal, a interposição de um recurso. E você que era um sujeito omisso, né, representava um sujeito omisso, alguém que não participou do IRDR, pode, a depender da qualidade do seu recurso, se tornar a parte principal. Pode, com o seu recurso, passar a partir daí, conduzir a discussão e, quem sabe, no tribunal, provocar a realização de uma nova audiência pública, repetir muitas vezes, se necessário, a discussão em tribunal superior que foi feita em tribunal de segundo grau, para que lá, enfim, se forme um novo padrão decisório que confirme a tese firmada no IRDR ou, ocasionalmente, substitua, com uma diferença que a tese firmada no tribunal de segundo grau, em princípio, ela vincula só o âmbito daquele estado ou região, enquanto que a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, ela terá vinculação no âmbito nacional. Qual o balanço desse primeiro ano em relação a esse ponto? O professor Fred vai abordar isso. Eu vejo com muito bons olhos, apenas que muitos tribunais já adaptaram seus regimentos, muitos tribunais já criaram, cumprindo a resolução do CNJ, os seus núcleos de gerenciamento dos precedentes, o NURER, e esse será uma nova fonte de consulta da advocacia. Nós não teremos mais, ao lado da pesquisa no item jurisprudência, nossa primeira fonte de consulta talvez tenha de ser o NURER. O NURER deve conter, então, a organização não só dos IRDRs formados em cada um dos estados, mas também os repetitivos, porque é um núcleo de gerenciamento dos casos repetitivos que compreendem aí IRDR e recurso repetitivo. Então, quero fechar, mais uma vez agradecendo ao Pedro e parabenizando a OAB e a ESA pela iniciativa, dizendo que ainda é tímida a utilização do IRDR, ainda temos só 2 IRDR julgados, um aqui em Santa Catarina e outro no Distrito Federal, mas acredito que é um tema pela sua relevância e com o passar dos anos nós teremos uma grande utilização. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Obrigado.